Bom dia, bom dia. Vamos iniciar mais um Amanhecer com Cristo. Mas hoje, domingo, é uma programação especial, né? Uma programação do nosso amanhecer nos domingos vai ser diferenciada, tratando do tema sobre família, mas continua sendo um Amanhecer com Cristo, onde teremos a oportunidade de conversar, de nos harmonizar, sempre à luz da doutrina espírita. Bom dia a quem vai chegando. Então hoje, né, domingo, dia de família está mais próxima, ainda mais agora nessa quarentena, né? Então hoje nós vamos estar aqui todos conectados, conversando sobre família, né? Bom dia a todos os irmãos que estão chegando. Então já está dando nossa hora, já é 9 horas. Então vamos serenar os nossos pensamentos, elevando o pensamento ao Pai amado, ao Mestre Divino Jesus, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos conectados em oração, em amor, porque pela oração conseguimos conectar ao Pai. E nesse sentimento de amor, vamos vibrar a todos os nossos irmãos que nesse momento necessitam, pois somos todos, na verdade, uma grande família terrena. Que neste momento, Senhor, os anjos dos céus, os amigos espirituais, o protetor de cada irmão que necessita, mas que eleva o seu pensamento ao Pai, receba a luz renovadora, a luz da paz, da tranquilidade e na certeza que temos conosco um grande Mestre, o Mestre Jesus, a nos guiar e a nos iluminar. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bom dia, bom dia. Então hoje o amanhecer é especial, né? Bom dia, Dona Neuza, bom dia, Dona Dilma, bom dia, Carlise, bom dia a todos que estão aqui. Nosso amanhecer no domingo com a programação especial sobre família, né? Nós vamos trabalhar o livro Deus Confia nos Pais, né, da Lúcia. E esse livro, né, ele vem nos ajudar como família, pois nós somos filhos, né, filhos do Pai amado, Deus, mas aqui na Terra nós temos uma família que nos dá o suporte, que nos dá a assistência, a oportunidade de nascer, né, para que possamos evoluir. Então hoje o tema tratado aqui no livro é o tema 2, tá? É o tema reencarnações na família. Estava tudo combinado. Então eu peço que vocês coloquem aí seus comentários. Olá, Cíntia. Será que estava tudo combinado? O que vocês falam da sua vida, do que vocês entendem, né? Vocês acreditam que o nascimento de vocês estava combinado, estava planejado, né? Será que o pai e a mãe, quando se encontrou, tinham um acordo? Vocês acham que são filhos do acaso, né? O que vocês estão, o que vocês compreendem disso? Podem colocar aí nos comentários que a gente vai estar vendo, né? Quando vocês olham para os seus filhos, olham para a vida, né? A vida em família. Meu marido falou, eu combinei com você. Eu combinei com você.
né? Será que a gente tem um acordo mesmo, né, amor? Será que a gente tinha um acordo, né? Será que quando a gente se encontrou aqui na Terra, quais eram esse acordo como família? Né? A doutrina espírita, ela vem como uma doutrina que prega, um dos princípios delas básico é a reencarnação, né? Ou seja, eu e Velise já vivi outras vezes. Se eu já vivi outras vezes, eu também já vivi outras vezes com as pessoas. Será que quando eu vivi outra vez eu era pior ou era melhor? Né? Bem provável que eu era pior, né? A gente vai aprendendo, todo dia a gente aprende, todo dia a gente modifica, né? Nós não somos uma planta que nasce, desenvolve, brilha e morre. Não, nós crescemos, nós evoluímos. Apesar de nascer, viver e morrer, mas o que fica é o nosso espírito. Então a Lúcia, ela vem nesse livro, né, falar, alertar sobre o planejamento familiar, sobre essa combinação. Vamos ver, a Dilma colocou assim: eu creio que Deus nos colocou onde realmente devemos estar. Esse é um ponto muito interessante, Dilma, onde realmente devemos estar. Nós devemos estar realmente aqui, nesse momento, nesta família, eu constituindo uma família agora, porque há necessidade de reajustes, né? Mas como é que será que foi feito esse teu processo, Dilma? Será que, né, para você nascer, será que teve um planejamento antes? Será que seus pais souberam que você ia nascer antes? Essa é a questão. Será que para mim receber os meus filhos, será que eu tive um plano? A gente fala de planejamento, é planejamento mesmo, né? É ver os objetivos, é botar em ação aquilo que... Porque quando a gente faz um planejamento, a gente tem um problema, uma situação, não é verdade? Ou um objetivo a alcançar. Daí a gente coloca como alcançar esses objetivos, não é isso? Então, partindo da palavra planejamento familiar, pensamos nos nossos objetivos que temos que alcançar na nossa família. Quais serão os nossos objetivos a alcançar a nossa família? Qual será o objetivo que temos que alcançar em nossa família? Então a Lúcia, ela vem relatando, né, sobre esse planejamento. E ela fala ali no início já do livro, né? Um livro do Manuel Filomeno de Miranda, Temas da Vida e da Morte. Então ela vem destacando que há programas e labores específicos para atender finalidades específicas para as famílias. Olá, Dona Rosa. Então, assim, ali ela explica que os pais, né, eles são, às vezes, já antes, como meu marido falou ali, né, nós já tínhamos combinado, mas antes de nós reencarnar, nós também combinamos de receber os nossos filhos. Qual é o objetivo? Provavelmente, ainda em mundo de prova e expiações, futuro mundo de regeneração, né? Estamos a caminho dele. Nós temos que nos perdoar, crescer, tirar as mágoas, tirar as arestas, tirar as dívidas que temos uns com os outros. E pai e mãe, quando recebe um filho, né, que tem que se dedicar, que tem que se doar, que tem que dar, que ensinar, instruir, são responsabilidades paterna. E com essa responsabilidade vai crescendo o quê? O amor. Esse é o objetivo, amar um ao outro. Não foi o que Cristo ensinou? Aliás, né, ele acrescentou, né? Vamos amar um ao outro como eu vos amei. Né? Então, assim, esse planejamento é feito, sim, lá quando a gente estava antes de reencarnar. Mas a gente pode esquecer. Será que quando a gente nasce, né, a gente às vezes esquece. E às vezes vai dando prioridade a outras coisas. Aí, onde também a Lúcia relata, né, que temos amigos espirituais, companheiros de jornadas, que nos fazem relembrar dessa responsabilidade.
Nós temos no livro Missionários da Luz, André Luiz, né? Aquela coleção, ele tem outros relatos também, mas tem a história muito, né, relatada na doutrina espírita, a história de Segismundo, que pela necessidade de reencarnação, né, é levado os pais durante o sono e feito com que os pais aceitem, né, aquele processo de receber aquele filho. Mas nós temos outras obras que relatam esse processo, esse planejamento espiritual. Tem o livro Ave Cristo, né, que o nosso irmão, o Varro, ele na verdade, ele preocupado com o desenvolvimento espiritual do filho, ele já poderia não mais se reencarnar na Terra. Veja só, ele não teria mais essa necessidade, mas ele implora para o seu mentor, para voltar à Terra, para ajudar o seu filho. Né? Seu filho Tassiano, né? Acho que é Tassiano o nome dele, se não me engano. É Tassiano. E o seu filho não encontrou ainda o mestre. E ele querendo levar, né, a boa nova ao seu filho, naquela decisão de pai mesmo, aquela decisão filial, ele quer. Então ele também faz esse planejamento e o mentor dele dá 100 anos, né? Olha só, ele dá 100 anos para que ele consiga essa missão, né? A gente se preocupa às vezes muito com o tempo, muito imediatista, né? Hoje, ontem, ele ganhou 100 anos para poder trazer ao filho a boa nova, tocar o coração do filho, tentar modificar o filho. Ele já estava, já tinha essa história bem no início do cristianismo, né? Mas ele queria fazer isso. E ele consegue, né? A gente sabe que no final ele consegue. Ele vai e tem um planejamento. E aí ele acaba falecendo e ele retorna como filho do filho, um filho adotivo, né? Eu não quero dar spoiler do livro, né? Mas... E ele consegue. Então isso faz parte tudo do planejamento familiar. Né? Nós estamos aqui, eu vim, né, de uma família, teve um planejamento para isso, teve a necessidade de nós aparar as arestas, né? E hoje eu estou aqui também tendo a oportunidade, como disse a nossa irmã, de estar onde eu tenho que estar pela minha necessidade espiritual. Mas vamos ver o que a Lúcia continua a nos dizer. Só que isso, né, no meio do caminho, tem várias situações. Tem também, como ela coloca aqui, né, de gravidez indesejadas. Opa, então nós temos casos de pais irresponsáveis. Pais irresponsáveis, normalmente, como ela coloca aqui, pelo sexo desregrado, né? Pessoas que levam mais em vez do sentimento, mais a êxtase do sexo e se perdem. Aqui a nossa irmã colocou: escolhemos muitas coisas lá no alto, mas nos dão esquecimento. Isso mesmo. E viemos para muita conquista, para a nossa evolução, com paciência e equilíbrio também, amando principalmente os irmãos. Difícil na família, sejam pais, irmãos ou mesmo os filhos. É isso mesmo. Esse fortalecimento, né, de que nós necessitamos. Ela também traz aqui nesse item aquele parente que eu não suporto, mas ele é necessário para o meu crescimento, né? Por que eu não suporto ele? Às vezes ele não me faz muita coisa, às vezes só faz alguma coisinha e já me dói, né? Por que nós estamos juntos? Para nós aprender, nos perdoar. Porque falar eu perdoo é uma coisa, agora agir efetivamente no perdão é outra, né? Então é esses irmãozinhos aí que a gente respira fundo. Ai, meu Deus do céu, né? Esse aí é o que a gente precisa trabalhar em nós mesmos, né? Esse que a gente tem, né, a necessidade
de perdoar efetivamente, de mostrar o amor. Mas vamos continuar aqui sobre a situação da gravidez indesejada. Ela ocorre por diversos motivos, além do sexo desregrado, né? Ela ocorre pela imaturidade, né? Às vezes na adolescência, às vezes já acontece, né? Às vezes a gente não tem a instrução correta, às vezes o jovem não entende a responsabilidade, não conhece, não sabe a responsabilidade de ter um filho, né? Da importância que é a constituição de uma família, quais são os deveres, e eu digo deveres não só materiais como saúde, educação, conforto, né? Mas os deveres espirituais com aquele ser. Então, imaturidade dos genitores, fraqueza moral dos genitores, né? Dificuldades, às vezes, né? Nos prazeres dos vícios, também os vícios provocam gravidez indesejada. A dona Neuza colocou, temos um planejamento, mas com o livre-arbítrio nos desviamos muitas vezes desse planejamento. Sim, mas lembramos que neste caso de reencarnação, né, no caso, porque estamos reencarnando, estamos recebendo, né, aquela criatura, sempre, né, a espiritualidade, ela se aproveita desse momento e vai trazer ali espíritos afins a nós. Não vai ser porque, não era aquele momento para me engravidar, não era aquele momento para ter o meu filho, que eles não vão aproveitar. Com certeza, aquele espírito que eu estou recebendo ali, eu tenho necessidade de ajustes também. Mas nos desviamos daquele planejamento que ficou lá em cima, acordado, antes de nós reencarnar. Mas é aproveitado. Então nada se perde, né? Nada se perde na criação humana pelo planejamento divino, porque nós temos leis divinas. Por nós, o negócio ia andar à deriva. Então, assim, parte dos filhos, né? A gente encontra, às vezes, aquela dificuldade. Por que será que a gente encontra tantas dificuldades, às vezes, com os nossos filhos? Por que será, né, que a gente se sente assim, às vezes, luta com aquele filho e a gente se sente fracassado, né? Então, assim, né, a gente tem que entender, como tá lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, muito claro, né? Tem uma mensagem muito linda, inclusive, que diz assim, né, que a gente, quando tiver uma situação de muito desgosto com os filhos, o que a gente tem que fazer? A gente, na verdade, tem que orar muito e dizer assim, ou eu ou você errou muito, né? Ou os dois, né? E nesse errar muito, ali está a oportunidade agora de ajustes, né? Entender que naquele momento ali é uma oportunidade do perdão, né? Então, assim, às vezes a gente não entende por que aquele filho, aquela filha, a gente está falando aqui de filhos hoje mesmo, né? Porque é o planejamento familiar de receber, né? De receber um irmão, que é um irmão, mas nesse momento vai se tornar nosso filho. Então, assim, quando a gente olha e diz assim, meu Deus, eu não consigo, não estou mais conseguindo, eu não entendo, muitas vezes não está nesta vida, está em outra. Mas, se nós estamos aí, ele coloca, né? Ela coloca, se nós estamos como na função de pais, primeiro, eu nasci antes. Eu, Evelise, nasci antes dos meus filhos. Eu, Evelise, tive já, né, toda essa minha existência, né? Eu, por exemplo, tive meu filho primeiro com 28 anos. Então, eu tive 28 anos estudando, vivendo, aprendendo, me melhorando para receber um filho. Então eu tenho maior responsabilidade sobre ele. Isso a doutrina espírita ela deixa bem clara. O seu Moacir colocou aqui, planejamos construir um edifício de 10 andares e ao final da nossa jornada terrena não teremos ido além dos alicerces. Mas, seu Moacir,
Nós tentamos. O Senhor foi lá, cavou o buraco. O Senhor foi lá, fez a estrutura, colocou a estrutura. E se essa estrutura for sólida, ela vai continuar lá. Lembrando, no caso lá do nosso irmão que ganhou 100 anos, seu alicerce vai estar lá. O Senhor vai poder, às vezes, partir e renascer e continuar da onde o Senhor parou. Não é verdade? É isso mesmo. Só que, como nós estávamos falando, os pais, ele tem essa responsabilidade maior, né? Não podemos jogar aos filhos a responsabilidade que é nossa. Nós temos a capacidade, devemos instruir. Lembramos lá o processo reencarnatório, quando a criança nasce, finda em torno dos 7 anos. Para quê? Para que os pais consigam embutir na criança novas diretrizes morais. Diretrizes morais. Nós temos aí as pessoas dizem: meu, mas é uma criança, um bebê, não sabe nem nada. Como que não? É nessa idade que eles estão aptos a aprender qualquer coisa, sem ir contra aquilo que já entendem, né? A gente sabe que a criança ali naquele início dela de seu desenvolvimento, ela é muito mais receptiva às instruções maternas. Então ela nos dá a possibilidade de estarmos ali construindo um novo ser. Porque daí depois, quando já começa a relembrar como eu era Evelise como eu era antes, aí já gera um conflito, começa a gerar um conflito. Lembra o conflito da adolescência? Porque daí já não sabe mais o que era. Se era Evelise antes lá, quando nasceu, ou Evelise que está aqui na Terra. Aí daquele conflito, a Evelise tem que respirar fundo e dizer: não, calma aí, agora eu sou uma nova Evelise. Eu sou uma nova Evelise, eu tenho um pai e uma mãe agora, que não são perfeitos, mas são pai e a mãe, como colocou a nossa irmã lá, necessários, né? Tudo é necessário naquele momento evolutivo, né? Então é isso que a nossa irmã vem dizer sobre o planejamento familiar. Eu estou aonde eu necessito e eu vou receber no meu lar os filhos que eu deixei, maioria das vezes, perdido pelo caminho. Às vezes a gente não entende por que às vezes uma mãe, ela se dedica tanto a um filho e aquele filho é tão, né, vamos dizer assim, ingrato, mas ela sabe no fundo que ela tem o dever. Então vamos aproveitar, meus irmãos, a oportunidade dessa doutrina espírita maravilhosa que nos dá tanto conhecimento, tanta informação, nos dá tanto apoio para que a gente consiga vencer. Nós não somos perfeitos, né? Nós temos tantas dores, nós temos tantas necessidades, mas a doutrina espírita, ela é consoladora nesse momento, que nos diz: somos todos espíritos em evolução, né? Para que melhor receber pelo amor aquele serzinho, né? Eu tenho 2, né? Pelo amor receber aquela criatura e a gente se perdoar. Não é fácil? Não. Mas a gente precisa, como disse a Cida ali, né? A gente precisa. Então lembremos e respeitemos o planejamento espiritual, né, que foi nos dado, o planejamento familiar. Lembramos do recurso da oração. Ele nos aproxima dos nossos amigos espirituais, seja naqueles momentos difíceis, seja nos momentos indecisos. Mas quero ressaltar aqui um negócio. A gravidez, mesmo aquela gravidez que a gente comentou que não estava dentro do planejamento, ela é sempre uma oportunidade. A doutrina espírita, ela alerta quanto o perigo do aborto é praticamente matar um irmão, é tirar a oportunidade daquele ser que está num ventre. Vamos dar oportunidade à vida. Hoje nós estamos falando tanto na vida por causa dessa doença,
Vamos dar a oportunidade da vida. Vamos continuar no nosso planejamento familiar. Mas aqui nós temos a oportunidade de juntos aprendermos um com o outro e nos fortalecendo para viver a nossa vida. Eu digo por mim, na minha casa, na minha família. Eu aprendo com vocês. Muito obrigado e bom domingo a todos em seus lares. Que assim seja. Só agradecendo a Deus a oportunidade e ao Mestre Divino Jesus por estarmos todos conectados nesse domingo, nesse amanhecer com Cristo sobre família. Que assim seja. Bom dia a todos, um beijinho no coração, bem-vinda Cida, todos aqui, até.